Eu sou Araceli Torres, sou membro da comunidade KDE. Hoje eu estou aqui para falar um pouco da história do KDE, para quem não conhece e para quem já conhece, conhecer um pouco mais. E eu queria começar perguntando para vocês se todo mundo aqui sabe o que é KDE. Todo mundo sabe, então, né? A minha ideia aqui hoje é contar um pouco da história da comunidade, porque a gente está fazendo 20 anos. Não sei se todo mundo sabe que a gente está fazendo 20 anos. É a história da comunidade, porque todo projeto, a comunidade começa sempre antes do projeto, né? Só há projeto porque houve antes uma comunidade que se reuniu e trabalhou nele. E hoje aqui eu queria falar de como o KDE deixou de ser apenas um desktop. Então, quando a gente fala hoje em dia KDE, a gente está querendo dizer a comunidade e não uma área de trabalho. Então, você não pode dizer, por exemplo, que está usando o KDE, né? Você não pode dizer que está usando a comunidade. Você está usando uma das tecnologias que a comunidade KDE produz, como, por exemplo, o Plasma, que é a área de trabalho. E aí, hoje eu vou contar para vocês todo esse percurso de como o KDE deixou de ser um desktop apenas para ser uma coisa muito mais ampla, que é um guarda-chuva de projetos, que cria e mantém e desenvolve não só um desktop, como várias outras coisas não relacionadas com o desktop, né? E aí eu dividi a minha apresentação em duas partes. A primeira parte é uma parte introdutória para quem não conhece muito bem, ou para quem não está lembrado, um pouco da história do software livre. Eu acho importante falar um pouco da história e da memória, porque, assim, quem não tem história... Vocês já devem ter visto em filmes, em seriados, que quando a pessoa perde a memória, ela não consegue saber quem ela não consegue se identificar. Então, a história e a memória elas são muito importantes para a gente, porque elas dizem muito sobre a nossa identidade, sobre quem a gente é, como a gente chegou até aqui. Então, assim, eu acho importante, antes de falar como o KDE começou, falar um pouco sobre como o software livre começou. Mas não se preocupem, que não vai ser longo, vai ser uma partezinha rápida, assim, só para localizar todo mundo assim, um pouco na história. Porque, assim, eu sou historiadora, esqueci de dizer, sou historiadora, não sou programadora. Então, a boa parte do trabalho que eu faço na comunidade é relacionada à pesquisa com software livre. E eu acho essa uma parte muito importante. Então, a primeira parte eu falo o começo do começo, né, como começou o software livre, como começou alguns projetos a partir dos quais o KDE também pôde começar. A segunda parte já é a história do KDE propriamente dita, e essa é a minha visão sobre como o KDE se desenvolveu e evoluiu nesses últimos 20 anos. Então, assim, na minha visão, existem 4 momentos marcantes, digamos assim, na história do KDE. E esses são, para mim, os 4 momentos mais marcantes, que é os anos 90, que foi quando a comunidade começou, primeira metade dos anos 2000, a segunda metade dos anos 2000 e agora os anos 2010. Acho que é assim que fala, né? Eu nunca sei me referir a esses de 2010 para cá, enfim. Então, vamos lá para a primeira parte. O Unix começou a ser desenvolvido em 1969 pelo Ken Thompson e o Dennis Ritchie, que são esses 2 caras aí que estão na foto. E eles começaram a desenvolver o Unix no Bell Labs, né, que é o laboratório da AT&T da empresa, né? E aí eles começaram a desenvolver o Unix em Assembly inicialmente, mas depois o Ritchie desenvolveu a linguagem C, porque era uma linguagem que ele achava que seria mais próxima da linguagem humana, portanto, uma linguagem mais fácil. Então, eles desenvolveram o Unix em C. Em 79, esse cara aí, o Björn, que eu não sei pronunciar o sobrenome dele também, mas esse cara começou a desenvolver o C com classes, que era uma linguagem, digamos, segundo as palavras dele, era uma linguagem que permitia fazer coisas mais elegantes
do que as linguagens que tinha na época. Então, ele precisava de coisas mais eficientes e elegantes, e ele achava que, fazendo o C++, que o C++ era perfeito para fazer programas eficientes e, ao mesmo tempo, elegantes. Em 84, o Richard Stallman cria o GNU, o projeto GNU, a partir do Unix. Então, a ideia dele é criar um software que seja tecnicamente tão bom quanto o Unix, mas que seja um software de código aberto, que todo mundo possa utilizar ele, estudar ou modificar, e essa história toda de software livre que vocês já conhecem. Em 91, o Linux cria também, a partir de uma outra derivação do Unix, que é o Minix, que é uma derivação que foi criada pelo Tannenbaum, ele cria o kernel Linux. E aí, em 93, algumas comunidades começam a fazer a junção do GNU com o Linux, e aí a gente tem as distribuições que a gente usa hoje, né? GNU Linux. Em 95, essa é outra tecnologia muito importante para a história do KDE, né? O KDE é feito em Qt, então, assim, não dá para dizer que sem o Qt o KDE não existiria, porque isso é muito determinista. O que dá para dizer é que o Qt foi muito e é muito importante para a existência do KDE. E ele foi criado em 95 pela empresa norueguesa Trolltech, e hoje em dia ele é da Digia, né? Empresa finlandesa, já passou pela mão da Nokia, enfim. E ele se tornou base para as principais tecnologias da comunidade. Agora a gente vai para a parte 2. Em 96, o que é que a gente tem no começo dos anos 90? A gente tem a web começando a se popularizar, a gente tem toda uma ideia, a gente tem já os computadores pessoais popularizados, porque nos anos 80 os computadores começaram a se popularizar, e nos anos 90 a web começou a se popularizar. Só que no quesito sistemas baseados em Unix, o Matthias Ettrich, que é esse programador alemão que criou o KDE, criou o projeto inicial, ele achava, isso eu não posso dizer porque, enfim, não sou da área técnica, também não vivi naquele momento, mas a opinião dele no momento é que, para o usuário final, não havia um desktop, um ambiente completo que provesse uma experiência de usuário final, uma experiência fácil, uma computação mais fácil para o usuário final usando software livre. Então, assim, a ideia dele, em 96, quando ele cria o KDE, quando ele manda um e-mail para a lista dizendo, olha, convocando os programadores, ele fala assim, olha, não, eu acho que hoje em dia eu sinto falta de uma área de trabalho para o usuário final, então eu quero criar um projeto voltado para o usuário final. Então, é assim que ele cria o projeto em 96. O nome KDE é um trocadilho, segundo ele, com o CDE, que era um ambiente que existia na época. Acho que não sei se um ambiente de trabalho completo, mas pelo menos um gerenciador de janelas. E aí ele diz que K e C, em algumas línguas, têm o mesmo som. Então, o KDE era um trocadilho com o CDE. E aí ele constrói o KDE com Qt e com C++. Ele anuncia esse projeto em 96. Em 97, acontece a primeira conferência do KDE na Europa, e aí 15 desenvolvedores começam a trabalhar no projeto desse desktop. Em 97, 12 meses depois do anúncio, sai o primeiro beta, o Ansbach, que foi a cidade onde ocorreu o evento, e aí eles fazem questão de dizer, olha, o KDE não é mais um gerenciador de janelas, não é só mais um gerenciador de janelas no mercado, ele é um ambiente completo, um ambiente desktop completo para o usuário final. E aí está a fotinho do primeiro KDE, do beta, e é muito diferente do que a gente tem hoje, mas para a época era muito, como é que a gente diz hoje, muito fácil de usar para o usuário final, né?
você tem umas janelinhas com ícones, e isso era o que a gente precisava na época. Você tem uma tentativa de facilitar para o usuário final esse acesso, essa interface, todo um trabalho com interface para facilitar, para aproximar mais as pessoas das máquinas. E aí, em 97, é criado o KDE-V. O KDE-V é a instituição por trás da comunidade KDE-V, da comunidade KDE. O KDE-V é responsável legalmente e financeiramente pela comunidade KDE. Em 98, o KDE assina um acordo com a Trolltech, que é a empresa que era dona na época do QT, para garantir que o QT fosse eternamente disponibilizado em uma licença de software livre. Então, assim, acho que o QT tem uma licença comercial e tem uma licença software livre, né? E aí o KDE tem esse acordo com a empresa, e as empresas que compraram o QT posteriormente, elas mantiveram esse acordo, renovaram esse acordo com o KDE. Então, assim, a gente tem garantido que o QT vai ser eternamente software livre. Em 98, o KDE1 é lançado. Na época, essa era a logo que a gente tinha. E, esqueci de falar, mas, na época, quando o KDE começou, não se chamava só KDE. Era Cool Desktop Environment, ou apenas KDesktop Environment. Ao longo dos anos, vocês vão ver, a gente vai diminuindo isso, vai ocorrendo uma transformação na identidade da comunidade, isso vai refletir também no nome. Então, 98, a primeira versão estável do KDE1. Aí está a fotinha da primeira versão estável. E aí a gente encerra esse período dos anos 90, que é, como eu falei, um momento em que o KDE chega com a proposta de ser um desktop para o usuário final, em um momento em que a computação precisa se tornar mais fácil para o usuário final. O computador está popularizado, a internet está popularizada. Então, a ideia do KDE nesse momento é chegar até o usuário final. Então, criar uma interface fácil para o usuário final fazer suas tarefas diárias. E aí a gente entra nos anos 2000, na primeira parte dos anos 2000, que a gente tem o quê? A gente tem os primeiros smartphones. No começo dos anos 2000, a computação começa a mudar um pouco, porque são lançados os primeiros smartphones. E aí, como eu vou mostrar para vocês, ao longo desses 20 anos, não é coincidência, a comunidade evoluiu nesse sentido. Então, você tem o reinado do desktop. Então, a comunidade criou um desktop para facilitar as tarefas do usuário final. Começo dos anos 2000, você começa com os smartphones, com uma computação mais voltada para dispositivos móveis. Durante esse ano 2000, a comunidade também começa a fazer um movimento nesse sentido. Então, a comunidade começa a trabalhar no sentido de levar as tecnologias para o mobile. E aí, em maio de 2000, a gente tem o primeiro beta do KDE1. E aí, a gente começa ao invés de se referir ao projeto como KDesktop Environment, passa a se referir apenas como KDE Desktop. Então, a coisa já começa a diminuir. Em outubro de 2000, o KDE2 é lançado, a segunda versão, e ele tem o código dele totalmente reescrito nessa segunda versão. Aí está o KDE2, a gente vê que já é um pouco mais diferente da primeira versão. Em fevereiro de 2001, tem uma mudança também em relação à nomenclatura. A gente começa a falar em projeto e não apenas em desktop. Então, o KDE não é mais o KDE Desktop. Nesse momento, a gente já começa a falar o projeto KDE. Em março de 2002, a gente tem a terceira versão do KDE, a terceira versão estável, KDE 3, que no momento já está traduzida para 50 línguas. E a gente tem, por exemplo, um pacote educacional lançado. Também a gente tem uma série de expansões nas nossas aplicações, e uma delas é esse pacote
que hoje em dia se chama KDE Edu, que é uma suíte educacional. E aí está o KDE 3, que você já consegue perceber a diferença em visual, enfim, tem muito mais aplicações do que o KDE 2. Em 2005, a gente tem um salto, pelo menos na minha perspectiva. A gente tem um salto do KDE 3 para o KDE 3.5. O KDE 3.5, em 2005, já começa a trazer algumas coisas que estão começando a se relacionar com um ambiente mais mobile, a coisa dos applets, as coisas aqueles applets na área de trabalho. E aí ele já começa a mudar um pouco a cara. E essa é a logo, inclusive a logo começou a mudar também, tem uma mudança de visual. Aí você nota que tem uma diferença absurda visualmente do KDE 3 para o KDE 3.5 e do KDE 3 para o KDE 2. E aí você nota que já tem esses applets aqui, né? Que é uma coisa muito comum hoje, que na época foi bem revolucionário, né? Hoje em dia você tem esses applets aqui, você coloca uma imagem, você coloca clima, você coloca uma calculadora. E aí a gente vai entrar agora na segunda metade dos anos 2000, que acontece o quê? O lançamento do Android. O Android acho que é de 2008. O Google lançou o Android em 2008. E aí você tem ainda mais uma popularização do Linux, não só em desktops, como em smartphones, né? Dispositivos móveis, depois do lançamento do Android. E aí, em maio de 2007, tem o KDE 4 Alpha 1. Então, se eu já achava o KDE 3.5 revolucionário, com o KDE 4, vocês vão ver aqui a diferença. E a gente, no KDE 4, a gente apresentou o nosso ambiente de trabalho que a gente usa hoje, que é o Plasma, nossa área de trabalho. E um novo visual, que foi o Oxygen. E aqui vocês veem a diferença do KDE 4 já para o KDE 3.5. Aqui não tão bem, mas eu acho que o próximo versão. Em outubro de 2007, a gente tem uma... Aqui eu já começo a perceber que o KDE já está muito mais preocupado também com suas plataformas, com seu desenvolvimento para outras coisas que não só o seu desktop. Então, o KDE, em outubro de 2007, anuncia o release candidate da sua plataforma de desenvolvimento. E aí, mais na frente, a gente vai ver como tudo isso depois vai ser bem separadinho, assim, plataforma, área de trabalho, aplicações. Em 2008, tem a versão estável do KDE 4, com várias novidades, além do Plasma, né? Novos frameworks, a gente tem um novo leitor de PDF, que é o Ocular, tem o Dolphin, que é o novo gerenciador de arquivos. E aí está a cara do KDE 4, não sei se todo mundo aqui chegou a usar. Eu comecei pelo 3.5, então, quando eu cheguei que vi esse KDE 4, e aí, em 2008 também, tem uma outra mudança em relação à nomenclatura da comunidade. Então, a partir de 2008, em 2009 isso vai se consolidar, a gente começa a se referir, a gente não só mais como um projeto, a gente começa a se referir ao KDE como uma comunidade. E aí, em 2009, a gente vai anunciar o nosso rebrand, né? Nosso reposicionamento da marca. Então, a gente abandona completamente o termo K-Desktop Environment. Ninguém usa mais isso. O KDE é só KDE, aquele KDE, o nome curto. E a gente explica que o KDE não é mais... Quando você for falar KDE, você não se refere ao software. Você se refere à comunidade. Então, o KDE deixa de ser um projeto. Na verdade, isso já era um processo que vinha acontecendo e foi anunciado e consolidado em 2009. Então, anunciamos, nós não somos mais apenas um desktop, nós somos uma comunidade que produz uma série de tecnologias software livre.
E aí a gente vê esses produtos aqui, o Plasma, aqui as áreas de trabalho, o Plasma Desktop e o Plasma Netbook, o Platform, as bibliotecas e as aplicações. Então, basicamente, esses 3 conjuntos de produtos que a gente apresentou. Esse é o mapa. Em dezembro de 2009, a gente começa a se referir ao KDE como o KDE Software Compilation. E aí, todo esse conjunto desses produtos, como eu falei, são chamados de KDE-SC. Acho que a gente não usa mais isso hoje. Não vi mais ninguém usando, não se usa. Porque assim, esse também foi um outro processo. A gente começou a usar em 2009 e depois, hoje, a gente só trata como uma comunidade guarda-chuva de projetos. E aí a gente acaba essa segunda metade dos anos 2000 e passa para o momento de agora, dos anos 2010. Em 2010, a gente tem o KDE 4.5, Software Compilation 4.5, e aí o KDE já começa a fazer uns anúncios já com essa ideia de que os produtos são separados. Então, tem um anúncio separado para cada produto. Tem um anúncio do Plasma, tem um anúncio das bibliotecas, tem um anúncio das aplicações. E aí, como a gente vai ver, aqui, nesse KDE 4.5, a gente tem o Plasma Netbook, que é essa interface do Plasma para aqueles netbooks que eu acho que nem vendem mais hoje, né? Que na verdade, os tablets mataram os netbooks, né? Foi mais ou menos junto que eles apareceram. Enfim, o KDE tem uma versão, uma interface gráfica, a partir do KDE 4.5 para netbook. Em 2011, a gente já começa a ver esse movimento da comunidade em direção aos dispositivos móveis. Então, em 2011, a gente lança o Plasma Active, que é uma plataforma que é a nossa interface para dispositivos móveis. Ele está na versão, acho que 4, né? Não lembro, mas, enfim. Em 2011 foi lançada a versão 1 e a versão 2. E aqui está a interface do Plasma Active. Em 2012, a gente tem um segundo passo, ou mais um passo em direção a esse processo do KDE de abraçar novos projetos, e de abraçar, incluir novos projetos, além do desktop. Então, em outubro de 2012, a gente lança um manifesto, no qual a gente explica o que é o KDE. O KDE não é mais um desktop, o KDE é uma comunidade de designers, de desenvolvedores, de tradutores, de pessoas que trabalham com N coisas que possam ajudar na comunidade. E aí, com esse manifesto, a gente explica também para os novos projetos, ou para as novas pessoas que querem entrar na comunidade, ou se você tem um projeto e você quer que esse seu projeto seja incluído na comunidade, seja incubado pela comunidade, você tem que seguir, você tem uma série de benefícios que o KDE disponibiliza para quem quer se tornar membro da comunidade, e você tem uma série de obrigações legais, de obrigações morais também, que tem que estar de acordo com os outros projetos nativos da comunidade. E aí, esse manifesto fala dos valores que norteiam a nossa comunidade: Open Governance, software livre, inclusão, inovação, propriedade coletiva e o foco no usuário final. Em 2013, a gente teve uma mudança nos ciclos do lançamento dos produtos. Então, cada um desses produtos, as áreas de trabalho, as aplicações e o KDE Platform, passou a ter ciclos de lançamentos diferenciados. Então, antes eles eram lançados todos juntos, agora eles passaram, a partir de 2013, a ter ciclos de lançamento diferenciados. E essa mudança ela já era um reflexo da estruturação que o KDE estava sofrendo, estava passando, e de reestruturar todo seu conjunto de bibliotecas, que a gente vai ver um pouquinho aqui mais na frente, que é com a chegada do Framework 5, ou do KF5, como a gente gosta de chamar, em julho de 2014, que já é parte dessa tendência da comunidade em tentar também entrar
produzir tecnologias para outras plataformas. E aí a gente tem o lançamento em julho de 2014 do Framework 5, baseado no Qt5. E aí a ideia do Framework 5 era tornar o KDE mais modular e facilitar esse desenvolvimento mesmo para multiplataforma. E aqui você tem um mapa com a evolução e o desenvolvimento do KDE ao longo dos anos. Então, aqui tem como era no KDE 3, no 4, e aqui como está sendo agora. Então, aqui no Framework 5, por exemplo, você tem dependências separadas. Esse mapa aqui é de 2013. Em julho de 2014, a gente teve o lançamento do nosso Plasma 5, que é a nossa área de trabalho mais nova, a versão mais nova, tá? Acho que está na 5.7, se não me engano. E tem um novo visual, tem uma nova plataforma gráfica, e está usando o Qt5 e está usando o Framework 5. Se vocês perceberem, e vocês vão perceber agora, que a diferença é muito grande de visual, enfim, de tecnologia mesmo. Está bem mais leve, está cada vez mais leve, está mais flat, como a gente gosta de dizer. Então, assim, está bacana. Hã? Isso é o 5.0, a gente já está no 5.7. Não botei fotinha, não. Mas quem quiser ver, a gente está ali no stand, rodando o Plasma lá, quem quiser dar uma olhada no Plasma e em outras coisas. Em 2014, a gente assume essa coisa de ser uma comunidade incubadora de novas ideias, de novos projetos, de novas outras comunidades. Então, o KDE hoje é uma grande comunidade de subcomunidades, de subprojetos, né? Em 2014, a gente cria a ideia da incubadora do KDE. Então, são projetos que querem estar sob o guarda-chuva, a marca guarda-chuva que é o KDE hoje. São projetos que querem estar sob essa marca e são incubados pela comunidade. Então, tem toda uma estrutura, a gente provê toda uma estrutura de, enfim, servidores, tradutores, enfim, toda uma estrutura que os outros projetos nativos da comunidade têm. Então, hoje em dia, a gente tem, entre outros projetos, esses são só 3 que eu peguei para exemplificar. A gente tem a suíte educacional do Gcompris, que são uma série de joguinhos educacionais infantis, que o cara do Gcompris decidiu escrever em Qt, né? Acho que ele era em GTK, e aí o cara decidiu portar para o Qt, né? Porque ele também está muito interessado na ideia de levar o Gcompris para mobile, para plataforma, para dispositivos móveis. Então, para ele o Qt seria melhor nesse sentido, né? A gente está incubando agora uma distribuição que é o KDE Neon, que é baseada no Kubuntu. E a gente tem uma coisa que é totalmente nova, que é uma wiki. A gente está incubando uma wiki, que é uma voltada para projetos educacionais, que, se eu não me engano, é um projeto que começou na Itália, o pessoal da Itália que está desenvolvendo. Então, assim, vocês notam, é possível notar que hoje em dia a gente não faz só uma área de trabalho, não é só um Plasma que a gente faz. A gente agrega uma série de coisas e de projetos e de ideias, né? Em 2015, a gente tem o lançamento do Plasma no mobile. Não sei se vocês assistiram à palestra do David, que teve antes da minha, que ele falou um pouco, ele está trabalhando no Plasma, ele é desenvolvedor do Plasma, ele falou um pouco do Plasma Mobile. E aí, essa é a nossa interface para smartphones. Então, o futuro é esse, a gente está apontando... O mercado está apontando nessa direção, a área da computação está apontando nessa direção, e o KDE já está indo nessa direção há muito tempo. E em 2016, agora, a gente teve o anúncio do Kirigami, que é um conjunto de componentes QML. QML, para quem não conhece, é uma linguagem de marcação do Qt. E o Kirigami serve para desenvolver aplicações baseadas em Qt para dispositivos móveis e para desktop. Quem quiser dar uma olhada também, passa lá no stand. E o futuro, eu acho que como a gente está
Como o foco do KDE é o usuário final, eu acho que no futuro a gente vai estar também antenado, digamos assim, antenado com essas coisas que vão surgindo, com o estado da arte, da computação. Eu acho que a comunidade, ao longo desses 20 anos, tem trabalhado nisso, percebe o que é que está acontecendo, quais são as demandas, e aí a gente vai trabalhar nisso e vai produzir software livre para isso. A gente vai fazer software livre para desktop, quando for a hora, a gente vai fazer para dispositivos mobile, quando for a hora, a gente vai fazer software livre para geladeiras, para carros, para TVs, para fogões, quando for a hora. Então, eu acho que o movimento da comunidade é esse movimento de expansão e expande e agrega ao mesmo tempo. E obrigada. E a gente está comemorando 20 anos agora em outubro, a gente já está celebrando, né? Porque a gente não poderia deixar de celebrar num evento como o FISLE. E a gente vai comemorar em outubro, mas a gente tem algumas surpresinhas lá no stand na quinta. Penúltimo dia é quinta, né? Ou é sexta? É sexta. No penúltimo dia, sexta-feira, a gente tem umas surpresinhas. A gente vai cantar parabéns lá para o KDE. Tem algumas. Então, apareçam lá para a gente bater um papo, para a gente celebrar. E quem quiser fazer alguma pergunta, a gente vai ter uma série de outras palestras do KDE durante o dia de hoje. A gente tem várias pessoas de várias áreas da comunidade aqui no FISLE. Então, estejam à vontade, estejam convidados para perguntar e para dividir e para se incluir também na comunidade. Obrigada.